E aí galera, beleza? Voltamos aqui para nossa aula. Hoje eu vou falar uma coisa que eu citei na aula passada, que é storytelling e roteiro. Então vamos lá, roteiro. A coisa mais básica para se conhecer sobre o roteiro é que ele tem uma linha a se seguir, ele tem um gráfico, esse aqui. Como que funciona esse gráfico? Se você tem o ponto de partida, o ponto alto, que é o clímax da história, e o ponto final, que é a reviravolta. Ele normalmente é dividido em 3 partes. Você sempre vai dividir em 3 partes, então não importa a quantidade de tempo que tenha a sua história, o seu filme, a sua campanha, o seu vídeo, o seu texto. Você tem que dividir ele nessas 3 partes. Então assim, olha, ele tem um tempo de 1 hora, então 20 minutos é o ponto de apresentação, é o ponto inicial onde você apresenta todos os personagens envolvidos e tá tudo bem. Tá tudo feliz, a vida tá perfeita ou não, a vida tá muito ruim e tal. Os primeiros 20 minutos tem que ter o primeiro plot twist, a primeira virada, a primeira guinada. Aí é onde você apresenta o antagonista ou você apresenta a dificuldade que esse protagonista e antagonista vão viver. É onde você apresenta no seu vídeo, por exemplo, a sua dificuldade, ou você conta a história de como você passou, do que aconteceu, como que é essa dificuldade que você já tinha anunciado na cabeça do seu vídeo, alguma coisa do tipo. E aí você passa esses outros 20 minutos, ou esse segundo terço da história, explicando para as pessoas e mostrando o que aconteceu, ou interagindo elas e fazendo com que elas emerjam nessa parte do seu vídeo, da sua história. No seu último terço, quando você completa 40 minutos em um vídeo de 1 hora, você então faz uma nova reviravolta, que é quando você começa a partir para a solução, ou o herói tipo se derrota e se levanta e vai atrás do vilão, ou coisas do tipo. É bem simples. Tá? Não importa que tipo de história você vai contar, que tipo de vídeo você vai fazer, que tipo de texto você vai fazer, ele sempre vai seguir essa estrutura. Pode ser às vezes uma série, a série ela tem uma divisão maior e tem subdivisões. Esses terços da história, ele também tem subdivisões, então imagina que você vai pegar esses 20 minutos e dividir ele em outros 3. Então você tem a subida, a apresentação, mais um tempo, a outra apresentação, e aí desce, é onde ele finaliza esse terço e vai pro plot twist. E quanto mais você subdividir ele, claro que mais complexo vai ficar a história, mas também mais fácil fica você de entender e cronometrar o tempo e como você coloca isso. Tá? Agora, storytelling. O storytelling é um pouco mais difícil, porque ele é subjetivo. Apesar de eu ter mostrado para vocês esse gráfico aqui do Joseph Campbell, explicando mais ou menos aonde vai o que, da onde vai para onde e tal, que é a jornada do herói. Ele é uma estrutura narrativa também. O storytelling ele depende muito de você saber exatamente qual mensagem você quer passar. Ele depende de você saber para onde você quer levar o seu espectador, para onde você quer que as pessoas interajam. E depende principalmente que você compreenda como a sua história tem que terminar, certo? Isso tem que estar bem desenhado, então por isso é bom você fazer antes no papel. Aproveita essa estrutura de roteiro para você colocar os pontos críticos, e aí em cima disso você tenta fechar tudo. Então, por exemplo, olha, a melhor história, vou usar uma história que é legal e todo mundo conhece, que é a história do How I Met Your Mother. Todo mundo sabe que a série foi muito bem até a quarta temporada, até a terceira temporada na verdade. Aí a quarta temporada ainda estava razoável, na quinta tava um regaço, que foi a última. Por quê? Porque todo o storytelling e o roteiro dele foi desenhado para ter 3 temporadas apenas, foi desenhado para durar muito pouco e era para ser uma história curta. Ele é uma versão de Friends que Friends não pôde ser, certo? Então tinha piadas e tinha coisas. Então dentro do storytelling dele, ele cria que toda vez que a galera tá usando um cigarrinho recreativo, na verdade eles simbolizam esse cigarro recreativo com um sanduíche.
Porque ele, como no Subway, ele tem a mesma embalagem, a mesma forma de se embalar. Então, tipo, é como você faz para compreender e fazer a imersão do seu espectador, do seu público, do seu cliente. Então, imagina que toda a escada, toda a motivação do Charlie é ele encontrar um amor. Que pode ou não ser a Robbie ou pode ou não ser a mulher do guarda-chuva amarelo. Só que ele vai passando por isso, e aí tem uma estrutura narrativa, que é o storytelling, que é a jornada dele, onde ele vai evoluindo, cai, se levanta e começa a evoluir de novo. O storytelling ele faz isso. Você tem um momento de você recebe o chamado, é onde você começa a sua aventura, é onde você vislumbra um objetivo, e aí você cai, você encontra uma dificuldade, você encontra um problema, e esse problema parece que ele vai te impedir de fazer. E aí você tem a retomada, o levante, você tem a ressurreição, que é quando parece que está tudo perdido e você levanta e fala, não, eu preciso encontrar, eu preciso chegar nesse objetivo. E depois você retoma aquilo bem melhor, bem maior e volta forte. É igual quando o Goku morre. O Goku vai lá, toma um sarrafo, treina, morre, volta e salva o mundo. Tá ligado? Basicamente é isso. O storytelling é exatamente isso, assim. Não só a estrutura fria e narrativa de como você vai contar a sua história, mas é como você vai criar a imersão do seu público, do seu cliente dentro dessa história. É como você vai fazer com que as pessoas se apaixonem, as pessoas criem uma relação, como você vai trazer o sentimento para a história, para que as pessoas consigam se apaixonar por aquilo, elas queiram consumir mais, elas queiram estar mais presentes. Então, o fato do Charlie ser um eterno romântico, e aí quebra a cara, e aí aparece uma outra coisa, e aí você tá vendo ele contar a história pros filhos dele ali, e você fala, meu, a sua escada é descobrir como ele conheceu a mãe das crianças. A minha a escada do Charlie. You picked the wrong guy. Ted. I am not here to win you back. É o que faz, o que motiva ele. A escada do Charlie. A escada do Charlie, ele fica ali preso naquilo porque tem o sentimento que passa. Você vai vivendo a vida daquela personagem, você vai olhando aquelas pessoas e você fala, cara, me identifico. Não necessariamente você tem que retratar a vida das pessoas como ela é, da uma de Nelson Rodrigues. Mas você pode muito bem colocar cada ponto, colocar tipo, todo mundo um dia sofreu de amor, então você vai fazer uma cena, você vai criar uma cena, criar um ponto da história onde aquela pessoa esteja sofrendo de amor, e aí as pessoas vão se identificar e falar, olha, eu já passei por isso, quero ver como ele vai passar porque pra mim foi difícil. E aí de repente ele conseguiu encontrar alguém, ele tá muito feliz, é aquela icônica cena que ele corre no restaurante, rouba o trompete azul e vai entregar pra Robbie. Isso, tipo, você fala, nossa, às vezes ninguém fez isso, dificilmente alguém faz esse tipo de loucura, mas às vezes é o que as pessoas queriam fazer. E aí aquele sentimento, e como que você coloca os elementos, tanto no roteiro quanto no storytelling. São elementos visuais, elementos sonoros, textuais. Você tem que, novamente, compreender. Eu sei que é um pouco subjetivo, às vezes parece difícil de entender o que a gente quer dizer, mas porque depende de cada história. John Wick, por exemplo, a escada dele era a vingança, a motivação dele era a vingança. Então você tá vendo ali com ele, é legal as cenas de ação, mas você sabe que ele tá se vingando porque os caras matou o cachorro que representava a esposa dele. E aí agora ia o carro, porque o carro era importante pra ele. E aí ele tá sempre indo atrás, sempre correndo, sempre buscando. E aquela corrida, aquela coisa de cai, levanta, você tá sempre indo em frente. Então,
Fica aí essas dicas que eu espero que sejam bem aceitas, de histórias que você compreenda bem. Pesquise mais e veja mais. Eu acho que tem muitos vídeos e tutoriais na internet. Por isso que a gente não vai fazer nenhum explicando como que você vai construir e fazer e escrever, tá? Existem vários cursos, inclusive gratuitos, na internet para que você possa criar e construir o seu próprio storytelling e roteiro, e cada um fazendo de uma forma diferente e tudo mais. A sua missão é trazer 3 tipos de roteiros onde você entende que esse storytelling está bem escrito. Eu quero 3 tipos diferentes. Por exemplo, um de luta, um de romance, um de terror, um de suspense, um policial e um documentário. Sabe? Tragam 3 exemplos, só o nome mesmo, não precisa contar toda a história, mas deixe os nomes, as referências para que os outros colegas também possam ver. Dessas 3 histórias onde o storytelling está bem escrito e você acha que dá para cativar, que tem todos os pontos: o chamado, a luta, a queda, a ressurreição, o embate final, a vitória e o retorno, tá? Que esse retorno pode ou não acontecer, dele voltar para casa vitorioso ou dele continuar onde está e seguir em frente em busca de uma nova aventura, tá bem? Eu acho que a gente fica por aqui. Não esqueçam da tarefa, tá bem? Quem ainda não terminou as suas tarefas, a gente está chegando ao final do curso, então coloca tudo em dia para a gente poder fazer a avaliação de vocês, entregar as notas e até mais. Tchau!